As palavras dele cortaram o ar como lâminas enferrujadas. Você acha que esse carro caro e esse seu jeito de falar te fazem uma de nós? O policial cuspiu, a voz embriagada de desprezo. Gente como você só passa por aqui, nunca pertence. O silêncio da rua se partiu. O céu ainda estava dourado, e o calor da tarde repousava sobre os muros altos e gramados impecáveis de Willow Heights, o bairro onde os sorrisos eram educados, mas os olhares, cheios de fronteiras invisíveis. Dentro do carro, Ayanna Brooks manteve o olhar fixo. Era uma mulher negra de presença serena, com tranças finas presas num coque elegante, vestindo uma blusa de seda cor de marfim e um colar de pérolas pequenas, relíquia de sua avó. A suavidade da roupa contrastava com o aço de sua postura. O policial Derek Monroe, branco, 30 e poucos anos, a observava com uma arrogância ensaiada. Viu uma mulher sozinha num carro luxuoso, e em sua mente isso só podia significar uma coisa: invasão. Mas ele não sabia. Não sabia que aquela mulher seria o nome que encerraria sua carreira, e que o mundo inteiro ouviria falar de Willow Heights por motivos que ele jamais imaginou. Antes daquele dia, Ayanna era uma advogada imbatível. Ganhara fama nos tribunais ao enfrentar corporações bilionárias e juízes corruptos. Chamavam-na de a voz de ferro, pela calma com que desmantelava sistemas inteiros com precisão cirúrgica. Mas naquele instante, para o policial Monroe, ela era apenas uma mulher ousada demais. Ayanna estacionou o carro com suavidade. O som do motor cessou e um jazz leve continuou tocando pelos alto-falantes. Estava apenas voltando para casa. Terceiro dia na nova residência, um pedaço de tranquilidade que ela havia comprado com noites sem dormir, vitórias suadas e uma força que o mundo subestimava. Até ver em sua pele. No retrovisor, o clarão vermelho e azul piscava. Ela suspirou não por medo, mas por cansaço. Já sabia o script. O policial se aproximou como um rei em um território conquistado. A mão repousava sobre a arma como se fosse parte do gesto natural. Boa tarde, senhora. Ele começou deixando o tom de cortesia morrer antes da segunda palavra. Belo carro. Difícil ver um desses por aqui. Fez uma pausa curta. A não ser que esteja de visita. Ayanna manteve a calma. Moro aqui, oficial. 4 casas adiante. Há algum problema? Ele sorriu de lado. Sim, velocidade acima do limite. 40 em área de 25. Isso é impossível. Ela tocou no painel digital. O sistema do carro registra a velocidade média. Está a 38. Talvez seu radar precise de revisão. O olhar de Monroe endureceu. Ela o havia desafiado, com educação, mas desafiado mesmo assim. Está me chamando de mentiroso? Ele disse, a voz crescendo. Estou dizendo apenas que os fatos importam, oficial. Ele estendeu a mão. Licença e registro. Ela entregou os documentos firme. Ele os arrancou com brusquidão, pronunciando o nome dela com o desprezo de quem tenta apagar uma história. Ayanna Brooks. É isso? Nome bonito. Recém-chegada, né? O pessoal aqui gosta de sossego. Também gosto de paz, oficial, respondeu. Só quero ir para casa. Ele virou as costas e foi até a viatura, deixando-a sob o sol escaldante. Procurou algo, qualquer coisa, no sistema que justificasse seu preconceito. Nada, nenhum registro, nenhuma multa, nenhuma falha. Isso o irritou ainda mais. Quando voltou, jogou os documentos pelo vidro aberto. Está tudo limpo, mas vou multar mesmo assim. Excesso de velocidade. Mesmo sem prova, minha palavra é suficiente. Ayanna o olhou nos olhos. Não, oficial. A lei não é uma opinião. Ela é escrita, registrada e calibrada. E você jurou cumpri-la, não inventá-la. Ele deu um passo à frente, o rosto vermelho de raiva. Você se acha esperta, é? Com esse seu vocabulário de tribunal... Sua voz virou um rosnado. Aqui fora, minha palavra é a lei. Engano seu, disse ela fria. A lei é a lei em qualquer lugar.
A veia em seu pescoço saltou. Ele destravou a porta com força. Tá presa. Antes que ela pudesse reagir, ele agarrou o braço dela, puxando-a para fora do carro com brutalidade. O som do tecido rasgando foi como um estalo seco. A seda da blusa se partindo, os óculos caindo no asfalto. Você não tem o direito, gritou ela. Eu tenho todos, ele berrou, pressionando seu rosto contra o capô quente. O metal queimava a pele dela. Vocês são todos iguais, ele sibilou. Se acham melhor que a gente. A dor subiu pelos pulsos quando ele trancou as algemas. Os olhares curiosos surgiram nas janelas das casas. Nenhum vizinho saiu. Nenhuma voz se levantou. Só o som das correntes metálicas e o zumbido distante do jazz ainda tocando no carro. Ele a empurrou para dentro da viatura e a porta se fechou com um estrondo seco. A partir dali, o que ele achava ser um ato de autoridade seria o início de sua ruína. Mas ele ainda não sabia que o nome Ayanna Brooks ecoaria por todo o país nas próximas semanas, como o símbolo de uma justiça que decidiu responder em silêncio e com poder. O saco plástico caiu no chão quando ordenaram que ela tirasse os sapatos. O piso, gelado e áspero como pedra bruta, parecia zombar da dignidade que tentavam arrancar dela. Quando mandaram que tirasse o cinto, sua voz firme cortou o ar. Tenho direito a um telefonema. O policial Andrade riu, aquela risada curta e carregada de desprezo. Você vai ligar quando a gente disser que pode. Aqui as regras são nossas. Ela foi empurrada para uma sala estreita, sem janelas, cheirando a tinta e metal. As mãos dela foram mergulhadas numa substância preta e viscosa. A tinta das digitais grudava como culpa. O clarão da câmera veio logo em seguida. Uma explosão de luz crua, invasiva, registrando sua imagem com olhos de aço e fúria contida. Na fotografia, ela parecia desarrumada, mas indomável. A alma queimava por trás do olhar. Andrade e seu parceiro Campos observavam da porta com sorrisos satisfeitos, o tipo de prazer que só quem se acha dono do mundo conhece. Eles achavam que estavam destruindo uma mulher. Não sabiam que estavam apenas abrindo a jaula errada. Foi levada até o fim de um corredor, onde uma cela úmida e enferrujada a esperava. Dentro, apenas um banco de concreto e um vaso sujo. O cheiro era uma mistura de mofo e abandono. Campos destrancou a porta e Andrade empurrou-a para dentro com brutalidade. Ela quase caiu, mas se manteve firme. O estrondo da porta de ferro se fechando foi o som do mundo se virando contra ela, e ao mesmo tempo o som de um novo começo. Do outro lado das grades, viu os dois policiais rindo, preenchendo relatórios falsos. Cada palavra escrita era uma tentativa de apagar a verdade. Eles acreditavam que tinham o poder de escrever a realidade. Ela se sentou no banco, o frio subindo por suas pernas, e deixou a raiva esfriar até virar estratégia. Pensavam que haviam capturado uma mulher indefesa. Não. Tinham acabado de trancar um predador, com memória fotográfica e sangue de justiça correndo nas veias. Ela lembrava de tudo: o tom de voz de Andrade, o olhar cúmplice de Campos, as janelas do prédio vizinho, as cortinas que se moveram quando tudo começou. Cada detalhe era uma arma esperando o momento certo. O tempo arrastava-se, marcado apenas pelo gotejar de um cano. A cada gota, a humilhação se transformava em cálculo. Ela planejava não apenas provar sua inocência, mas destruir o sistema que havia permitido aquilo. Então ouviu passos, diferentes. Não eram as botas sujas dos de patrulha, mas sapatos de couro caro, firmes, precisos. Um homem apareceu diante da cela, terno sob medida, cabelo prateado e olhar frio. O tipo de olhar que não se suja com o trabalho sujo, apenas o autoriza. Senhora Alves, disse ele com voz calma, sou o delegado Fontes. Li seu relatório. Parece que teve um dia intenso. Ele segurava o papel como quem já havia decidido o veredito. Delegado, respondeu ela erguendo o queixo, esse relatório é uma farsa. O policial Andrade me agrediu e me prendeu sem motivo algum.
Fontes esboçou um sorriso fino, quase cortante. Andrade é um dos meus melhores. Às vezes passa do ponto, mas é leal. E ele diz que a senhora foi agressiva. Uma acusação séria. Uma acusação inventada para esconder a covardia de 2 homens armados. Rebateu ela, dando um passo à frente, encarando-o através das grades. Exijo falar com meu advogado e apresentar denúncia formal contra os 2. O sorriso dele não desapareceu. Ao contrário, se tornou mais calculado. Deu um passo à frente e disse com voz baixa, quase íntima: Vamos conversar, doutora Alves, sobre o que realmente está em jogo aqui. E naquele instante, ela percebeu. Ele sabia quem ela era. 3 acusações formais, disse o delegado Fontes, folheando o relatório como quem acaricia uma arma. Resistência à prisão com violência, agressão contra um agente da lei e desacato. Cada uma com pena mínima obrigatória. Mesmo que consiga um bom advogado, isso vai se arrastar por meses. Ele fez uma pausa, deixando o veneno escorrer em silêncio. Seu nome vai estar em todos os jornais. Advogada respeitada detida por atacar policiais. O escândalo destrói tudo. E o sistema... deu de ombros. O sistema não tem pressa. A ameaça ficou suspensa no ar, densa como fumaça. Ela não desviou o olhar. Eu não tenho medo da verdade, delegado. Fontes arqueou as sobrancelhas, um meio sorriso deslizando em seu rosto. A verdade. É um conceito curioso, não acha? Especialmente dentro de um tribunal. É moldável. Quem tem mais poder decide o formato que ela assume. Ele se inclinou, aproximando o rosto das grades. O hálito frio e metódico. Mas veja, doutora Alves, eu sou um homem razoável. Sei reconhecer um mal-entendido. Talvez isso tudo não passe de um choque cultural. Você é nova na cidade, não entende como fazemos as coisas por aqui. E o agente Andrade só estava zelando pela segurança do bairro. Ela manteve o silêncio, um silêncio que valia mais que qualquer argumento. Então, aqui está o que proponho, continuou ele, a voz deslizando como seda sobre lâminas. Retiramos a acusação de agressão. Você se declara culpada de uma simples contravenção, conduta desordeira. Paga uma multa, faz uns serviços comunitários e vai para casa ainda hoje. Sem imprensa, sem danos à sua carreira. Tudo esquecido. Ele esperava vê-la ceder. Esperava o olhar de alívio, o suspiro da vítima que aceita a coleira para não ser devorada. Mas o que encontrou foi uma calma perigosa. Não, disse ela. Uma palavra limpa, cortante. O sorriso dele desapareceu. Por um instante, o verniz civilizado rachou. Acho que você não entendeu a generosidade da proposta, senhora Alves. Entendi perfeitamente, respondeu ela, erguendo o queixo. Está me pedindo para legitimar uma prisão ilegal e uma agressão covarde. Quer que eu participe da sua farsa. Minha resposta continua sendo não. Fontes a observou, os olhos agora duros como pedra. Você está cometendo um erro grave, disse ele num tom que parecia recitar uma sentença. Pensa que diploma e dinheiro te colocam acima das regras. Mas aqui, doutora, eu sou as regras. Ele ajeitou o paletó com calma. Ótimo, que seja assim. As acusações permanecem. Todas. Talvez até encontremos mais algumas. Vamos revistar seu carro. Nunca se sabe o que pode aparecer. Ele começou a se afastar, a voz ecoando pelo corredor. Papéis se perdem, datas mudam. Gente como você pode ficar muito tempo esquecida aqui dentro. A porta de ferro se fechou com um estalo seco, deixando apenas o silêncio e o som distante de passos. Por um momento, o medo a envolveu como um lençol pesado. Ela sabia o que ele queria dizer, que o sistema não falhava, ele se protegia, que cada engrenagem era feita para esmagar quem tentasse questioná-lo. Mas ao invés de quebrar, ela respirou fundo. O medo se transformou em lucidez. Agora ela sabia. Não era apenas Andrade o inimigo, era toda a estrutura. E o que eles não sabiam é que ela mesma havia ajudado a construir parte dela. Eles pensaram que a estavam enterrando,
Na verdade, estavam apenas dando a ela o tempo que precisava para planejar a queda deles. Um vazio gelado apertou o peito dela. Um nó que parecia crescer com cada minuto. Pela primeira vez, sentiu-se isolada de verdade. Uma ilha pequena, cercada por engrenagens podres e olhares complacentes. A estação respirava baixo. A azáfama do dia dava lugar a um sussurro de papéis e telefones que diminuíam. O crepúsculo entrava pelas janelas altas, como um corte de luz morna, e a cela parecia uma boca faminta. Passos leves aproximaram-se. Não o golpe grosseiro das botas de quem se acostumou a ordenar o mundo, e sim passos cautelosos, quase tímidos. Um oficial jovem parou diante da grade. Não tinha a arrogância que ela já vira. Tinha postura tensa. Olhos que evitavam a máscara cínica dos veteranos. Oficial Reed, seu crachá dizia, e ele trazia no braço uma bandeja simples e um copo de papel com água. Jantar, murmurou ele, depositando a bandeja na soleira da porta com cuidado. Ela não moveu o corpo. O alimento não lhe interessava. Mas o gesto quebrou algo, uma fagulha de humanidade num lugar seco de compaixão. Reed teve um olhar rápido, carregado de conflito. Você precisa comer. Guarda forças, senhora, disse ele baixo, firme o suficiente para que apenas ela ouvisse. A surpresa foi imediata. Por que alguém se importaria? Foi a pergunta que escapou da garganta dela, rouca do cansaço. Os olhos do rapaz se prenderam ao corredor, como se o medo estivesse sempre à espreita ali. Porque não está certo, respondeu ele. O que o inspetor fez não está certo. E o chefe também não. A confissão saiu como um fôlego preso. Acontece todo mês. Miller escolhe alguém, inventa uma desculpa e pronto. A maioria se cala, paga, volta para casa e pensa que era melhor assim. A voz tremia com amargura. Reed mexeu no rádio, as mãos inquietas. Eu não posso agir sozinho, tenho família, tenho um posto que não posso perder, mas não posso ser cúmplice. Do bolso saiu um pequeno envelope dobrado com cuidado. Reed deslizou o bilhete pela grade. Dentro havia algo compacto. Um telefone descartável preto, simples como um segredo. Carregado, sussurrou. 10 minutos de bateria, sem rastreamento. Você tem que ficar perto das grades. Ligue para a Sarah Jenkins. Ela já tentou expor esse caso, mas ninguém quis falar oficialmente. Se não for ela, conte a quem puder. Mas faça rápido. O coração dela apertou. Era um risco enorme para o jovem. Ser pego com aquele aparelho significaria ruína. Por um instante, pensou em recusar. Quem poderia culpar um homem que precisava preservar o emprego? Mas a maré dentro dela já havia virado. Ela pegou o celular, sentiu o peso da esperança e do perigo. Enquanto os olhos de Reed brilhavam com uma mistura de culpa e orgulho, ele murmurou quase sem som. Meu pai foi policial. Ele me ensinou que o distintivo protege as pessoas. Hoje sinto vergonha do que vejo aqui. Sozinha com um aparelho e um prato morno, ela ponderou as opções. A rota cautelosa sugerida pelo rapaz, Sarah Jenkins, era sensata. Imprensa, visibilidade, pressão externa. Mas a sua experiência vivida nos tribunais trouxe outro nome à tona. Um socorro mais poderoso e imediato. David Sterling, parceiro de longa data. Uma força legal capaz de mover torres inteiras com um telefonema. Ela hesitou por menos de um segundo. Escolheu o caminho do impacto. Digitou o número que conhecia de cor. A linha atiçou 2 chamadas, e depois a voz grave e direta de Sterling atendia, seco e pronto como sempre. David, disse ela num suspiro. A mudança na voz dele foi instantânea, de cortante a furiosa. Ao ouvir na prisão, o tom dele virou aço. Onde? O que aconteceu? Ela deu as coordenadas, respirando rápido, contando em frases curtas o essencial. A abordagem, a agressão, a prisão ilegal, as acusações fabricadas, as ameaças do delegado. Do outro lado, o som das teclas e o rumor de uma sala ocupada. Depois, uma respiração profunda e contida. Fique aí, ele rosnou.
Não se mexa. Vou fazer chamadas. Prometo que não vão conseguir segurar você. A fúria controlada de David era uma promessa tangível. Ela pegou a esperança como um cobertor raso. Mas a bateria do aparelho piscou vermelho e com um clique seco, murchou. O silêncio daquele visor apagando parecia ecoar por todo o corredor. Os minutos que se seguiram foram um exercício de fé. Ela se aninhou junto às grades e conteve a respiração, ouvindo cada som da delegacia, até que passos pesados se aproximaram. Era Miller, e ao seu lado, com a prepotência de quem sente a vitória próxima, delegado Fontes. "Ah, doutora Alves", disse Fontes, sacudindo um molho de chaves com teatralidade. "Parece que seu amigo foi bem barulhento. Sterling fez algumas ligações bem apaixonadas, sabia? Disse que, se você não fosse libertada, ele tomaria a cidade." Miller soltou uma risada baixa e áspera, cheia de escárnio. "Viu?" disse ele. "Um telefonema e tudo muda. As grandes vozes sempre têm efeito." Fontes destrancou a cela com um estalo calculado. A porta abriu num sopro que trouxe consigo a sensação amarga. Talvez o ataque legal de David tivesse surtido efeito. Ou talvez fosse apenas um espetáculo, uma demonstração de poder para lembrá-la de quem dominava ali. Ela entrou no espaço da abertura, sentindo o ar pesado como um aviso. Observou os rostos. O de Miller, triunfante. O de Fontes, impassível. E por dentro, soube que a peça deles tinha sido armada para que ela cedesse. Mas agora ela já não era apenas a vítima. Ali, entre o frio do banco e o aço das grades, uma resposta estava tomando forma. "Antes, você era só um incômodo para a gente varrer para baixo do tapete." A voz de Fontes arrastou-se pelo corredor, cortante como aço frio. "Agora você virou uma ameaça, tem recursos, tem barulho. Isso realmente nos complica. Não podemos permitir." Ele olha de soslaio para Miller, que sorri com a certeza de quem já espera a sentença. "Transferência!" declarou Fontes, como quem anuncia um funeral. "Para onde?" A pergunta dela saiu fina, a adrenalina gelando o sangue nas veias. "Cadeia do condado", respondeu Miller com desdém. "Vamos acrescentar algumas acusações. Ah, e por falar em carro, achei um saquinho com um pó branco debaixo do banco do passageiro. Você deve ter esquecido." A mentira foi tão óbvia que queimou como ácido na boca dela. Fontes falou com a calma de quem inventa uma sentença. "Posse de entorpecentes. Crime grave, senhorita Brooks. Descobertas assim costumam complicar muito as coisas." Miller agarrou seu braço com força renovada, arrastando-a pela passagem como se ela fosse um objeto fora de lugar. "Você devia ter chamado o jornalista local", murmurou Fontes, a voz baixa e cortante. "Usou uma marreta quando precisava de um bisturi. Errou feio. Agora as coisas vão ficar bem mais difíceis." A porta bateu atrás deles. O clique da fechadura foi um martelo. O telefonema de David havia sido a primeira falha. Ao invés de abrir uma saída, ele havia acendido os holofotes sobre algo que o grupo queria esconder. Ao perceber que estava lidando com uma máquina protegida de privilégios, o peso do erro caiu sobre ele com força. No escritório alto de David, o ruído da descagem retornando para a caixa postal soou como um aviso. Fontes tivera paciência para ouvir, e com a suavidade de quem manuseia uma arma, não havia respondido à ameaça. Apenas anotara quem fora ousado o suficiente para testar seu império. David ligou para a delegacia. O sargento afirmou que ninguém atendia. A sensação de impotência, algo raro para ele, cresceu. Enquanto isso, Reed, com a coragem curta mas verdadeira, não se rendeu. No vestiário, pegou o segundo telefone descartável que havia escondido e discou o número que guardava como último recurso. Sarah Jenkins atendeu na penumbra de seu apartamento, entre pilhas de pastas e copos de café. A voz dela era firme, acostumada a confissões e segredos. "Sarah, sou Reed", sussurrou o policial, a urgência fazendo a voz tremer. "Você precisa ouvir." Miller fez de novo. Desta vez,
Desta vez é sério. Querem enterrar uma advogada. Eles plantaram droga. Estão armando para transferi-la para o condado e cortar todas as conversas. Do outro lado da linha, o faro jornalístico de Sarah despertou. Ela pediu nomes, horários, provas. Enquanto anotava, um número desconhecido piscou em seu celular. Um telefonema formal de um grande escritório. A voz grave e cortante de David Sterling entrou na linha. Em minutos, a investigadora percebeu que ali havia duas frentes se unindo. O medo de um informante interno e o peso financeiro e legal de um sócio poderoso. 2 horas depois, num diner sem graça entre a cidade e Northwood, os três se encontraram. David, impecável e tenso. Reed, encolhido e pálido. Sarah, olhos brilhando com a excitação que só a verdade provoca. Entre goles de café frio e o zumbido de neon, o plano começou a tomar forma. Reed contou tudo, os padrões de Miller, a proteção que vinha de cima, as conversas abafadas, as promessas não escritas. Sarah encaixou cada peça com precisão jornalística. Casos antigos, queixas arquivadas, vítimas que tinham medo de falar. David, por sua vez, reconheceu seu erro. Havia subestimado a natureza do inimigo. Não era apenas incompetência, era um sistema armado para se proteger. Eles vão isolar Ayanna, disse Sarah, cortando o som da lanchonete com a frieza de sua análise. Farão parecer que ela perdeu o suporte, usarão a droga para negar fiança, arquivar processos. Precisamos fazer o contrário, mostrar que não apenas há um padrão, há conivência. David fechou os olhos por um segundo, depois abriu com decisão. Eu crio a distração legal. Processos, petições, liminares, algo que force papéis e olhos para cá. Você, Reed, continua a ser nossa fonte interna. Cada ocorrência, cada comentário, cada padrão que você puder documentar. Sarah, você joga as iscas jornalísticas. 2 matérias bem colocadas, expondo padrões e, se necessário, uma investigação especial. Sarah sorriu, cortante e satisfeita. Não na luz do dia, ela disse. Nas sombras, precisamos de evidências que eles não esperam que cheguem ao público. Se plantarmos dúvidas sobre as ações do chefe e de Miller antes que eles enterrem Ayanna, mudamos o tabuleiro. O plano, perigoso e pontudo como navalha, uniu 3 mundos. O jurídico que arma a ofensiva, o interno que coleta os sinais e a imprensa que transforma a suspeita em pressão pública. Ao saírem da lanchonete, cada um sabia que a próxima semana definiria tudo. Liberdade, carreira, até quem dominaria aquela cidade pequena. E naquele instante, enquanto o neon recortava os rostos cansados e determinados, Ayanna Brooks ainda estava num banho de aço e concreto, mas o vento começava a soprar a favor dela. O jogo havia mudado. 3 pessoas, 3 feridas abertas, e uma missão que ninguém mais ousaria tocar. Eles não eram heróis, eram sobreviventes que haviam decidido virar o jogo. Na manhã seguinte, o primeiro ataque não veio com balas, mas com papel timbrado. Uma jovem advogada da equipe de David, escolhida a dedo, apareceu na delegacia central de Northwood com um ar de determinação ensaiada e uma pasta volumosa. Registrou uma queixa formal por violação de direitos civis em nome de Ayanna Brooks. O documento era o retrato da indignação desorganizada. Parágrafos inflamados sobre racismo e abuso de poder, citações legais erradas e até o nome do chefe de polícia escrito de forma incorreta. Era um erro perfeito, um erro planejado. Na sala envidraçada do comando, o chefe Fontes leu o documento e deixou escapar uma risada debochada. Olha isso, Miller. Ele empurrou as folhas pela mesa. $100 mil de diploma e nem sabem escrever o nome do chefe direito. Miller analisou o texto com desdém. Só latido, nenhuma mordida. Disse jogando o papel sobre a mesa. Querem nos intimidar. Estão falhando feio. Exato, completou Fontes, encostando-se na cadeira. Sterling está tentando blefar. Acha que pode pressionar a gente com papelada de escritório. Um sorriso preguiçoso se espalhou pelo rosto dele.
Ele acabou de nos mostrar que não tem mais nada. A distração funcionou, exatamente como David e Sarah haviam previsto. Enquanto o ego dos dois crescia, acreditando que tinham enganado o advogado da cidade grande, a verdadeira operação acontecia longe dali, em um pequeno apartamento transformado em centro de inteligência. Sarah Jenkins, agora financiada discretamente por David, trabalhava cercada por telas, pastas e mapas riscados à mão. As informações que Reed enviava em segredo começaram a se entrelaçar como uma teia viva. Ela cruzou relatórios de prisão, registros de propriedades, filmagens de segurança e dados de apreensão. O padrão saltou aos olhos. 5 anos de detenções direcionadas a pessoas negras e latinas, sempre nas mesmas zonas ricas, sempre com o mesmo resultado. Veículos apreendidos, acusações retiradas, registros apagados. O lucro vinha disfarçado de lei. Enquanto isso, Reed se tornava um fantasma dentro da corporação. Cumpria seus turnos com o rosto impassível, mas os ouvidos em alerta constante. Observava quem almoçava com quem, quais piadas eram contadas no vestiário e o tom cúmplice das conversas sobre dar lições a certas pessoas. Usando uma caneta com microcâmera enviada por Sarah, registrava páginas de arquivos que oficialmente haviam sumido do sistema. À noite, entregava tudo em uma lavanderia automática 24 horas, onde Sarah esperava com o capuz do moletom cobrindo o rosto. Do outro lado da cidade, David jogava outro tipo de jogo. Enquanto Fontes e Miller riam do processo fracassado, ele contratava investigadores particulares de elite, especialistas em rastrear dinheiro sujo. Não demorou para que os resultados chegassem. Fontes, com salário modesto de servidor público, possuía um barco registrado em outro estado e uma cabana de luxo que a esposa sequer sabia existir. Miller, por sua vez, havia pago a entrada da casa nova com um depósito em dinheiro vindo de uma conta sem origem declarada. Não era apenas abuso de poder, era um esquema de extorsão institucionalizado. E Ayanna tinha sido o alvo mais recente de um sistema lucrativo. Dentro da cela fria, Ayanna observava os horários, as trocas de turno, as dinâmicas sutis entre os guardas. Ela havia protocolado um pedido formal para acesso às provas do seu caso. Sabia que seria ignorado, mas isso não importava. A recusa criaria uma trilha legal, uma falha de conduta documentada. Cada negativa seria uma arma. E ela sabia como usá-las quando o momento chegasse. Uma semana depois, Sarah deu o golpe mais ousado. Sob um nome falso e com uma história cuidadosamente elaborada, ela entrou em contato com o departamento de Northwood, se apresentando como repórter de uma revista voltada à valorização da polícia comunitária. Solicitou uma entrevista exclusiva com o respeitado oficial Miller, elogiando seu histórico exemplar de manutenção da ordem em bairros nobres. O pedido chegou até Fontes, que, alimentado pela própria arrogância, viu naquilo uma oportunidade de autopromoção. Uma reportagem positiva, é? Ele disse rindo enquanto assinava a autorização. Claro. Vamos mostrar para todo mundo como se faz policiamento de verdade. Sarah desligou o telefone, o coração acelerado. Ela sabia que aquele seria o primeiro passo para colocar uma câmera e uma verdade no rosto do homem que achava estar acima da lei. A caçada tinha começado, e desta vez as sombras estavam do lado certo. O chefe Darnell viu naquela proposta uma oportunidade de ouro. Era o momento perfeito para limpar a imagem do departamento e transformar Miller, o policial mais falastrão da corporação, em um símbolo de heroísmo comunitário. Viu só, garoto? O mundo finalmente está começando a entender o nosso lado, disse Darnell, com aquele sorriso de quem acredita controlar tudo. Deu um tapinha nas costas de Miller, que inflou o peito com orgulho. Vai lá, mostra para ela quem realmente protege essa cidade. Miller saiu do escritório achando que estava prestes a ser o protagonista de uma matéria de capa. Não fazia ideia de que caminhava passo a passo para dentro da armadilha perfeita.
Naquela tarde, Sarah Jennings chegou à delegacia de Westmore disfarçada. Usava uma blusa neutra, óculos de aro fino e uma bolsa de ombro aparentemente comum. Ninguém imaginava que dentro dela havia um gravador digital e um transmissor conectado a um servidor criptografado. O policial Miller apareceu minutos depois, ainda com um uniforme impecável e o ego brilhando mais do que o distintivo. Acreditava estar diante de uma jovem jornalista em busca de uma boa história sobre os desafios da polícia moderna. Policial Miller, muito obrigada por me receber, começou Sarah, com um tom admirado e falso o suficiente para parecer genuíno. Ah, é um prazer. Alguém precisa mostrar o que realmente acontece por aqui. Essas pessoas lá fora não têm ideia do que enfrentamos. Sarah fingiu anotar, usando a mesma linguagem que ele usava contra as minorias, apenas para alimentar seu ego. Deve ser difícil, né? Lidar com pessoas que não se encaixam neste bairro. Miller se inclinou para a frente, o olhar inflamado. Você não faz ideia. Gente que passa com carros caros falando alto, achando que mandam em tudo. A gente precisa mostrar quem é que dita as regras. Dentro da bolsa, o gravador capturava cada palavra. O transmissor, do tamanho de um botão, enviava o áudio em tempo real para David Sterling, que ouvia tudo em silêncio, num escritório improvisado com fones de alta precisão e um sorriso frio no rosto. Sarah manteve o tom dócil. E aquele caso recente, da advogada? A senhorita Hayes, certo? Ela parecia ser bem complicada. Os olhos de Miller brilharam. Ah, aquela. Clássico exemplo. Dirigindo um Mercedes, cheia de atitude. Quando eu a parei, começou a despejar um monte de palavreado jurídico para cima de mim. Tive que conter. Se exalta, grita, tenta intimidar. E no final, descobrimos umas coisinhas no carro dela. Sarah manteve o olhar curioso. Droga ilegal, certo? Que coincidência. Ele riu. Coincidência? Digamos que a gente tem faro para certas coisas. A gente sabe quando alguém está escondendo algo. Confia na intuição, entende? Aquilo bastava. Ele havia acabado de se entregar. Uma confissão informal, mas devastadora, admitindo que o instinto substituía provas e que as ações eram movidas por preconceito e abuso de poder. Por mais 20 minutos, Sarah o deixou falar. Ele se gabava de prisões, lições dadas, pessoas colocadas no devido lugar. Era o retrato vivo da arrogância. Cada palavra era uma corda se apertando em torno do próprio pescoço. Quando a entrevista terminou, Miller a acompanhou até a porta, radiante. Me avisa quando a matéria sair. O povo precisa saber que ainda existem bons policiais. Ah, eles vão saber, respondeu Sarah, firme, mas com um sorriso enigmático. Ela entrou no carro, trêmula não de medo, mas de pura adrenalina. Tinha a confissão. O império de mentiras estava prestes a ruir. Na manhã seguinte, às 9h em ponto, o plano começou. Sterling enviou o áudio bruto da entrevista simultaneamente para 3 destinatários. O chefe da Divisão de Direitos Civis do Departamento de Justiça, um procurador do Estado conhecido por denunciar corrupção policial, e uma das maiores emissoras de notícias do país. Junto, seguia um dossiê completo, as transações financeiras de Miller e Darnell, o testemunho secreto do policial Reed e o mapa da rede de prisões fraudulentas elaborado por Sarah. Menos de 1 hora depois, as engrenagens começaram a girar. Agentes federais mobilizados, mandados de prisão sendo preparados, e nas televisões do país inteiro, uma repórter interrompia a programação. Notícia de última hora. Gravações secretas obtidas com exclusividade revelam um padrão de discriminação racial e manipulação de provas dentro do Departamento de Polícia de Westmore. O áudio mostra o policial Greg Miller admitindo abertamente o uso de força e detenções seletivas. Sarah assistia da janela do pequeno apartamento onde se escondia. Lá fora, as sirenes ecoavam. Lá dentro, o silêncio de quem venceu sem atirar uma bala.
E enquanto o mundo ouvia a voz de Miller se destruindo ao vivo, ela fechou os olhos e sussurrou: justiça não se grita, se prova. As gravações começaram a circular nas redes antes mesmo de irem ao ar. O primeiro vídeo mostrava o deboche de Miller, a risada arrogante, as palavras venenosas sobre colocar Emani no devido lugar. O segundo revelava algo ainda mais grave: sua confissão sobre manter a ordem, com o aval do chefe de polícia. A cidade de Westmore explodiu. No alto do edifício da central, o chefe Darnell Evans estava em seu escritório quando a secretária entrou sem bater, o rosto branco como papel. Senhor, o senhor precisa ver isso. Ela apontou para a TV. Evans virou-se e o mundo desabou. Sua própria voz, citada por Miller, ecoava pelos noticiários nacionais. A traição não vinha dos inimigos, vinha de dentro. O telefone começou a tocar sem parar. O prefeito, o promotor, jornalistas. Evans não atendeu, apenas olhou pela janela. Lá embaixo, uma frota de SUVs pretos estacionava diante da delegacia. Os agentes federais tinham chegado. Miller, do outro lado da cidade, tomava café dentro da viatura quando o rádio começou a chiar. Mas não era o despachante. Era sua própria voz, transmitida no noticiário local. Ele engasgou, levantou o olhar e viu as pessoas nas calçadas apontando, cochichando, gravando com os celulares. A tela do computador de bordo acendeu. Retorne à delegacia. Entrega imediata de arma e distintivo. Antes que pudesse reagir, uma viatura estadual bloqueou sua frente. Outra encostou atrás. Mãos à vista, Miller. Ele foi puxado à força, algemado contra o capô. O mesmo gesto que fizera com Emani semanas antes. Mas agora era ele o humilhado diante de todos. Dentro da delegacia, os agentes federais tomaram o controle em silêncio. Computadores apreendidos, cofres lacrados, arquivos copiados. Policiais atônitos observavam enquanto Evans era conduzido para fora, algemado, sem olhar para ninguém. Darnell Evans, o senhor está preso por conspiração, obstrução de justiça e violação de direitos civis. As palavras soaram como o fim de um império. Horas depois, numa cela isolada, Emani Reis recebeu a notícia. 2 agentes entraram, acompanhados de um delegado estadual. O mesmo que antes a ignorara, agora tremia. Doutora Reis, está livre. O governo federal emitiu sua libertação imediata. Lamentamos profundamente o que aconteceu. Emani se levantou devagar, o olhar calmo, impenetrável. Não havia ódio, apenas firmeza. Saiu pela porta lateral, respirou o ar livre pela primeira vez em dias e encontrou David Sterling, encostado em um carro preto. Ele abriu os braços. Me perdoa, Emani, eu devia ter feito mais. Ela o olhou nos olhos, serena. Você fez o suficiente. Só tivemos que lutar, de outro jeito. Ao lado, Sarah Jennings sorria, vitoriosa, com o gravador pendurado no pescoço como um troféu silencioso. E atrás dela, o ex-policial Reed, sem farda, de cabeça baixa, os olhos marejados. Emani se aproximou e disse apenas: obrigada. Foi você quem acendeu o fósforo. O sistema havia ruído, e ela era o estopim. Em questão de horas, o país inteiro falava sobre Westmore. As gravações rodavam em todos os canais, em todas as telas. 17 policiais, incluindo Miller e Evans, foram indiciados. O Departamento de Justiça assumiu o controle total da corporação. A foto de Emani, algemada e de terno, estampava as capas dos jornais. Metade vítima, metade símbolo. A mulher que havia enfrentado o preconceito e vencido. Mas Emani não quis desaparecer. Não voltou à sua confortável vida na advocacia corporativa. Em vez disso, ficou. Ficou para reconstruir o que o ódio havia destruído. 2 semanas depois, os degraus da prefeitura estavam lotados. Centenas de moradores, negros, brancos, latinos, idosos, jovens, todos ali para vê-la falar. Ao lado dela estavam David, Sarah e um juiz aposentado que havia sido silenciado por Evans anos antes.
Emani subiu no palanque. Vestia calças simples e uma blusa de seda com flores brancas, a mesma que rasgaram no dia da prisão, agora restaurada. Falou sem papéis, sem ensaio, com a voz limpa e cortante. 2 semanas atrás fui presa nesta rua. Não porque quebrei a lei, mas porque representava algo que eles temiam. Uma mulher negra que não se abaixa. Eles acreditavam que o distintivo lhes dava o direito de decidir quem pertence a esta cidade. Hoje estamos aqui para provar que estavam errados. A multidão respondeu com aplausos. Esta vitória não é só minha, é de Sarah Jennings, que arriscou tudo pela verdade. É de Reed, que rompeu o silêncio. É de cada pessoa que viveu com medo e decidiu falar. Mas o trabalho não acabou. Derrubar a corrupção é só o primeiro passo. Agora, precisamos construir um sistema que proteja e não oprima. Um sistema onde justiça não dependa da cor da pele ou do CEP. Silêncio. Depois, o som de palmas cresceu como uma onda. Lágrimas, gritos, esperança. Emani olhou para o horizonte e murmurou. Eles queriam me silenciar, mas eu aprendi a transformar dor em eco. O eco se espalhou, e naquele instante o nome Emani Reis deixou de ser apenas o de uma mulher, virou o de uma revolução. O mundo parecia prestes a virar de cabeça para baixo em Northwood. Miller, arrogante e convencido de sua impunidade, mal percebeu que caminhava direto para a armadilha cuidadosamente preparada por Sarah Jenkins. Ele entrou na sala de entrevistas da delegacia com o peito estufado, pronto para se vangloriar de suas ações e consolidar seu próprio mito de herói da lei. Sarah, com seu semblante calmo e olhar atento, sentou-se à sua frente, gravador discretamente ligado e transmissão secreta conectada a David Sterling e sua equipe técnica. Obrigado pelo seu tempo, policial Miller, começou ela, com uma voz carregada de admiração fingida. Meu editor quer destacar como é difícil manter a ordem em bairros de alto padrão. Miller sorriu, confiante, pronto para monopolizar a narrativa. Ele começou a contar, com detalhes cada vez mais audaciosos, suas abordagens necessárias contra cidadãos que, segundo ele, não respeitavam as regras da comunidade. Cada palavra carregava orgulho e desprezo velado. Cada gesto reforçava sua sensação de poder. E, sem perceber, ele começava a se incriminar. Falou sobre a liberdade que o chefe Evans lhe dava, sobre os casos que havia ensinando lições e sobre a suposta necessidade de manter a cidade segura, confessando sem se dar conta a motivação racista e autoritária de suas ações. Sarah deixou Miller falar. Por 20 longos minutos, cada relato, cada autoelogio, cada referência à advogada Reis e à ordem que precisava ser mantida, foi capturado com perfeição. Era uma confissão completa, entregue de bandeja, pronta para desmantelar anos de corrupção. Quando a entrevista terminou, Miller saiu radiante, convencido de que havia saído como herói. Na manhã seguinte, o efeito foi devastador. David Sterling acionou a sequência planejada, o áudio completo da entrevista, o dossiê de irregularidades financeiras e o testemunho de Reed chegaram simultaneamente às mãos de autoridades federais, do Departamento de Justiça, do Procurador-Geral do Estado e de um grande canal de notícias nacional. Northwood não estava preparada. Na televisão, o rosto de Miller, confiante e arrogante, se tornou o símbolo de uma corrupção profundamente enraizada. Ele se gabava do abuso de poder, e cada palavra ecoava como prova irrefutável. O caos se instalou na delegacia. O chefe Evans, confrontado com as gravações, viu sua autoridade desmoronar em tempo real. SUVs federais sem identificação bloquearam ruas. Agentes invadiram a delegacia e ordenaram que todos os policiais recuassem. Miller foi retirado de seu carro de patrulha, algemado contra o capô, enquanto a população assistia atônita.
Evans foi preso em seu escritório, incapaz de reagir, e todos os cúmplices que outrora se beneficiaram de seu regime autoritário agora se viravam para assistir à queda. Na cadeia do condado, Imani Reis recebeu a notícia da libertação. Ela caminhou calmamente para fora da cela de isolamento, serena, o sol batendo em seu rosto, respirando o ar da liberdade. David Sterling a esperava, braços abertos, e ela se permitiu um breve abraço. Não havia medo, apenas a consciência de que cada passo havia sido crucial. Sarah Jenkins e o policial Reed observavam, o primeiro com um sorriso vitorioso, o segundo com alívio silencioso. Imani não voltou para sua rotina antiga de advogada apenas para retomar a vida. Ela transformou sua experiência em uma força coletiva. Em frente à prefeitura de Northwood, ladeada por aliados e apoiadores, ela se dirigiu à multidão com voz firme e clara. Fui detida, humilhada e ameaçada por aqueles que acreditavam estar acima da lei. Mas essa luta não é apenas minha, é de todos nós. É hora de transformar o medo em responsabilidade, de garantir que os direitos de cada pessoa sejam respeitados, independentemente da cor da pele, do CEP ou da renda. A justiça não é um destino, é uma jornada que devemos trilhar juntos. E multidão aplaudiu de pé, lágrimas e sorrisos misturados em reconhecimento ao poder da coragem. Imani então anunciou: Sterling & Croft está financiando a criação da Iniciativa de Direitos Civis de Northwood. Vamos oferecer representação jurídica gratuita a qualquer pessoa que tenha seus direitos violados. Não descansaremos até que a cultura do medo seja substituída por uma cultura de responsabilidade e justiça. Naquela noite, sentada em sua sala, com uma xícara de chá aquecendo suas mãos, Imani olhou para a fotografia recém-impressa de si mesma, Sarah e Reed, capturando aquele momento de vitória compartilhada. Ela havia transformado trauma em ação, dor em mudança, medo em poder. A batalha havia sido brutal, mas a justiça triunfou, não apenas para ela, mas para toda a comunidade. E no silêncio da noite, Imani refletiu. A luta continua, e enquanto houver coragem, verdade e união, ninguém poderá calar aqueles que ousam desafiar a injustiça.